Bom dia, segunda-feira! Alguma vez você já falou algo e 2 segundos depois pensou: Eita, não precisava ter falado assim. Pois é, se você se identificou, seja bem-vindo ao clube. Eu também faço parte dele. A verdade é que a gente se comunica o tempo inteiro e é impressionante como fazemos isso de uma forma automática, sem perceber o impacto que causamos nos outros e em nós também. Até dormindo, porque sim, se você fala dormindo, você também está comunicando. É muito comum a gente pensar sobre a nossa comunicação visual, que engloba o nosso estilo, as nossas roupas, maquiagem, corte de cabelo, acessórios, enfim, tudo aquilo que é visível aos olhos. Essa parte da comunicação é mais pensada e levada muito mais em consideração. Mas hoje o meu convite é para você pensar na sua forma de comunicar além daquilo que você coloca no seu corpo. E é claro que eu quero começar falando sobre exatamente isso que eu estou fazendo agora: comunicação verbal. A nossa voz é uma ferramenta incrível. Nossas palavras podem verdadeiramente salvar uma pessoa ou acabar com ela. Não é à toa que na Bíblia existem várias partes falando sobre a importância do que sai da sua boca. Inclusive, eu tenho anotado no meu caderninho de lembretes um versículo que eu li uma vez lá em Provérbios, no capítulo 18. A morte e a vida estão no poder da língua. Eu lembro que quando eu li isso, eu achei super forte, porém totalmente verdadeiro. A palavra pode destruir alguém, assim como pode também enaltecer e resgatar vidas. É só você pensar em quantas vezes uma frase feriu você, ou em quantas vezes você já feriu alguém sem intenção alguma, só com o que falou. Não é à toa que na nossa era a comunicação seja algo tão importante. É incrível pensar que o mundo foi evoluindo e hoje, aqui no nosso tempo, a gente consegue se comunicar de forma rápida e eficiente até mesmo com quem está do outro lado do globo. Inclusive aqui, eu já faço uma pergunta para você ir refletindo. Com o avanço dos tempos, a gente aprendeu a falar com pessoas do outro lado do planeta. Ok, mas será que estamos conseguindo nos comunicar com quem está ao nosso lado? E é aí que tá. A nossa comunicação é algo tão importante, mas será mesmo que nós estamos atentos ao que falamos e à forma como falamos? Será que você se comunica de forma amorosa? Ou a rispidez é que comanda a sua comunicação? Será que realmente você consegue comunicar o que está no seu coração e na sua mente de forma efetiva? Esses são questionamentos de extrema importância para você se fazer, porque isso impacta todas as suas relações. E a pergunta mais importante do dia, e que pode até doer um pouquinho: quanto você tem tentado impor as suas expectativas para o outro? Porque se a sua comunicação acontece apenas em forma de imposição de ideias, sem escutar o que o outro está falando, ou até mesmo sem estar aberto a enxergar através de outros ângulos, tem algo errado. Muitas vezes pode ser que você esteja com problemas nas suas relações justamente por ficar tentando impor suas ideias e suas expectativas, sem escutar e sem se permitir entender o outro lado. Às vezes o problema não é falta de amor, é excesso de expectativas acompanhadas de falta de comunicação. Esse é um combo explosivo que pode estar desgastando as suas relações e você nem está percebendo. E tudo isso que a gente conversou até agora pode ser alinhado se você simplesmente repensar a sua comunicação. E olha só o tanto de sincronia que aconteceu por aqui. O podcast sempre vai ao ar na segunda-feira, né? Mas essa semana eu precisei preparar tudo por aqui no domingo. Como sempre, eu acordei cedo, fiz todas as minhas coisas e comecei a fazer esse conteúdo aqui. Aí eu parei um pouquinho para ir à missa. E adivinha? Justamente o assunto falado na homilia foi a importância da gente estar atento ao que falamos, o poder da língua, o poder da fofoca, da palavra que destrói. Na hora, eu sorri e fiquei lá pensando sozinha. Nada é por acaso. Mas enfim, tem uma outra comunicação também que precisa estar muito alinhada e que quase ninguém observa, e eu admito, que eu acho que é a mais traiçoeira de todas: a comunicação interna. O tempo inteiro a sua mente está falando com você. O tempo inteiro existem pensamentos na sua cabeça. E aí eu te pergunto: como está a qualidade da sua fala com você mesmo? Sua comunicação interna é baseada em reclamação, pessimismo e autocobrança exagerada? Ou você fala com você mesmo em tom de delicadeza, encorajamento, otimismo e harmonia? Sabe aquela voz interna que te julga quando você está errada? Que quase não te elogia e que às vezes até mesmo te chama de nomes que você nem ousaria chamar outra pessoa? É aí que tá. Se você não falaria assim com alguém que ama,
por que fala assim com você? E sendo bem sincera por aqui, eu também já fui refém da minha comunicação interna. Eu tenho a tendência a ser crítica demais comigo mesma, exigente demais, e eu precisei aprender o tal do equilíbrio. E eu admito que preciso ainda estar sempre atenta para não entrar nesse padrão de novo. São pouquíssimas pessoas que pensam sobre isso e que conseguem reparar o quanto muitas vezes essa comunicação interna está alterada ou equivocada. E a única pessoa que pode transformar isso é você. Afinal de contas, você é a única pessoa que escuta essa voz. Mas você só vai conseguir transformar quando você perceber que isso está acontecendo. É aí que vem a importância de você estar atento, de você fazer uma autoavaliação. Inclusive, aproveita para fazer isso agora mesmo. Feche os olhos por 3 segundinhos e pergunte-se: que tipo de voz eu tenho alimentado dentro de mim? E por fim, a comunicação não verbal juntamente com a comunicação paraverbal. Elas também têm grande importância na sua vida, mas talvez você não esteja se dando conta disso. Aqui eu estou me referindo a tudo aquilo que transmitimos sem falar uma palavra sequer. Aqui estamos falando dos nossos gestos, postura, expressões faciais, que revelam as emoções de forma real, assim como o nosso tom de voz, ritmo e velocidade da fala, a entonação, sabe? Tudo isso também comunica, mesmo quando você está em silêncio. Aquele olhar atravessado, a sobrancelha levantada, o silêncio que fala mais alto do que a torcida do Flamengo. Não tem jeito, não adianta dizer "tô bem" com aquela cara de quem está planejando fugir para outro país. E o tom de voz, então? Ele fala muito mais do que 1000 palavras. Olha o tanto de coisa que está envolvida em algo que fazemos o tempo todo. No fim das contas, tudo comunica. Mas a parte mais legal disso tudo é que nós podemos escolher como comunicar. É uma habilidade treinável, graças a Deus. Portanto, não deixa de avaliar a sua comunicação e fazer ajustes para que esse bem tão precioso que nós temos seja sempre responsável por coisas boas, por alegrias, por bênçãos e por trazer vida. E para isso, eu quero deixar 3 tarefinhas para essa semana. A primeira delas é: observe como você fala com os outros e com você mesmo. Lembre-se que consciência transforma. Segunda tarefinha: escute antes de responder. E terceira, fale com propósito. Palavras são sementes. Plante coisas boas. Acredito que colocando isso em prática, suas relações podem melhorar demais. E se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe de compartilhar o link do nosso grupo. Alguém pode estar precisando dessa reflexão para salvar uma relação, um sonho ou até mesmo a própria autoestima. E se você quer aprender a se comunicar melhor com o outro e consigo mesmo, para melhorar relações, fortalecer a autoestima, alinhar o corpo, emoções e comportamento, eu posso te ajudar. A minha agenda está aberta para marcar sessões presenciais ou online, para mentoria individual ou para mentoria em grupo. E olha, se não fosse a comunicação bem alinhada, eu não estaria aqui gravando esse podcast para você. Então eu sei na pele como isso pode transformar vidas. Lá no meu Instagram, nos destaques, tem o link que te direciona para o WhatsApp, onde eu te explico valores, como funciona e te ajuda a encontrar o formato que faz mais sentido para a sua realidade. Muito obrigada por estar aqui, por me ouvir e por refletir junto comigo. Eu desejo uma semana cheia de bênçãos, com conversas sinceras, com comunicação que cura e zero fofocas, pelo amor de Deus. Nos vemos na segunda que vem.